Se o momento é de crise, não te perturbes. Segue, serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa, a verdade tem voz. Chico Xavier. Nesse episódio eu vou falar sobre a história do espiritismo e mais algumas curiosidades. Vamos ver então? Roda pra nós! A história do espiritismo. O espiritismo é uma doutrina de cunho científico-filosófico, estabelecida no século XIX por Denisard Hippolyte Léon Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Diferentemente do que se imagina, Kardec não foi algum tipo de místico ou excêntrico que sempre se dedicou ao mundo imaterial. Qual foi a origem do espiritismo? O espiritismo ele surgiu na França em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, Le Livre des Espirites, organizado por Allan Kardec, um pedagogo e escritor. O que é Deus para os espíritas? Deus para o espiritismo é a inteligência suprema, como diz Allan Kardec. O objetivo do ser é a evolução, a ampliação de sua consciência através da aquisição de conhecimentos. Em que ano o espiritismo chegou ao Brasil? Ele chegou em 1881. O bispo do Rio de Janeiro, Pedro Maria de Lacerda, ele publicou um manifesto em que chamava os seguidores de Kardec de possessos, dementes e alucinados. Naquela época, o Brasil vivia sob os ditames do Império, que tinha o catolicismo como religião oficial. O que é o encosto? Encosto é um termo popular entre religiões afro-brasileiras, referindo-se à interferência de eguns, que são os mortos, ou quiumbas, causando, por exemplo, doenças, e entre neopentecostais. Segundo a interpretação religiosa no imaginário cultural, é um fenômeno maligno, provocado a alguém por uma entidade exterior ou, nomeadamente, um próprio espírito malicioso ou demônio. A palavra está diretamente ligada ao termo encostar, que, segundo tradições antigas, indicava um literal encosto do espírito pernicioso à alma ou corpo do visado. Em algumas correntes cristãs neopentecostais no Brasil, é um termo pejorativo de utilização ampla em intolerância religiosa, principalmente em meio à Igreja Universal do Reino de Deus, para se referir à mediunidade e outras práticas espiritualistas de terreiros, pais de santo e centros espíritas, atribuindo todas as manifestações a espíritos imundos ou ao demônio, ou também a sua presença através de supostas influências malignas em uma pessoa, desde doenças como dor e depressão até alegadas incorporações, possessão ou obsessão, feitiços e vozes. Algumas práticas de exorcismo são comumente realizadas por pastores neopentecostais nos cultos públicos, como parte das chamadas curas milagrosas e sessões de descarrego. Essa doutrina de encosto não é aceita por denominações protestantes históricas e pentecostais clássicas. Como saber se uma pessoa está com um encosto? A aproximação de um espírito necessitado, sofredor, junto do médium, pode provocar sintomas como o temor de tudo e de todos, insegurança e aflição íntima, desespero sem motivo, dores de cabeça, tonturas e depressão. Então, por isso que eu digo, gente, rezem, ler salmos, porque assim, a gente não sabe o que acontece do outro lado. Sintomas que podem indicar se uma pessoa está com um encosto espiritual. Adeptos do espiritismo são categóricos ao afirmar quando a pessoa está com um encosto espiritual. Sua vida pode estar devastada por ele. Sintomas que podem indicar se uma pessoa está com um encosto espiritual. Primeiro sintoma:
O seu corpo começa a sentir umas vibrações estranhas, que você não está habituado. Maus pressentimentos, maus presságios, sensação de que alguém está te seguindo, mania de perseguição. É comum sentir arrepios, calafrios e bocejos constantes sem razão aparente. Segundo sintoma: quando há presença do encosto, você passa a ficar nervoso do nada, perder a paciência por coisas pequenas do seu dia a dia. Tudo será motivo para você ficar nervoso e esbravejar. A insônia vai começar a aparecer. Vai ser muito difícil pegar no sono à noite. E você vai ter vontade de dormir durante o dia todo. Quando conseguir dormir, pesadelos serão frequentes e pesados. O medo começa a tomar conta de você e começam a aparecer as primeiras tendências e desejos de suicídio. Terceiro sintoma: se você ainda não tratou de retirar esse encosto da sua vida, vai começar a sentir a presença dele, vai ouvir alguém chamar o seu nome e quando for olhar não há ninguém, vai ouvir passos ao seu redor, barulho dentro da sua casa quando está só e até ver vultos ao seu redor, especialmente quando estiver dormindo. Quarto sintoma: dores. Dores de cabeça que vão e vêm. Dores que aparecem no seu corpo de forma intensa e sem razão aparente e que nenhum médico vê razão para ela aparecer. Cicatrizes que não se fecham, inchaços e roxos que aparecem da noite para o dia. Essa parte também é misteriosa. Essas dores podem atacar pessoas da sua casa, da sua família, ao invés de você. Os espíritos fazem isso quando sabem que nós nos importamos mais com os outros do que conosco. Quinto sintoma: vícios. Os vícios ficam exagerados. Quando a pessoa está com encosto, ele se aproveita de uma ação mundana que você tenha para exagerá-la e torná-la um problema. Se uma pessoa gosta de beber, pode virar um alcoólatra. Se fuma um cigarro de vez em quando, se torna um tabagista excessivo. Se gosta de jogos, torna-se um viciado. E se gosta muito de sexo, pode se tornar um ninfomaníaco. Eu me recordo quando eu comecei a ter esse tipo de coisa de começar a ver fantasmas e tipo, na hora que eu ia dormir e eu ia para lugares estranhos, eu lembro que geralmente eu perguntava o nome, né, dos espíritos, né, que estavam por perto. E alguns nomes eu até sei, né, como Maurício, Maria de Fátima, Pedro, enfim, uma loucura. Jonathan. Eu sempre falava o nome deles. Agora eu não sei se era real ou não, mas sempre falavam. Mas assim, eu espero que ele esteja num lugar muito bom, porque assim, como vocês viram, existem os encostos, né? Os encostos são espíritos ruins, né? Que sugam toda a sua energia e querem coisa ruim pra você. Tem espírito que também... Mas se fosse bom, gente, aí que tá. Mas se fosse espírito bom, eles não iam ficar vagando por aqui. Então... não sei. 7 princípios do Espiritismo. Existência de Deus e sua obra, existência e imortalidade da alma, evolução dos espíritos, pluralidade das existências dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, moral dos espíritos superiores. Algumas curiosidades sobre espiritismo. O princípio do espiritismo. A historiadora Mari Del Priore, no livro Do Outro Lado, conta que no Império Brasileiro não foi diferente. A imprensa usava suas páginas para contar histórias exemplares contra o espiritismo. O Apóstolo, jornal da época, alegava que o espiritismo era uma falsa religião que misturava panteísmo com ignorância. A ciência tem um laço forte com o espiritismo, uma espécie de ponte responsável por nortear os estudos iniciais nessa doutrina. Isso porque Allan Kardec começou seu trabalho de pesquisa com manifestações mediúnicas, por meio de uma orientação científica baseada em métodos utilizados no âmbito da matéria. O espiritismo busca conhecimento na ciência para ajudar seus seguidores.
Como a fé é um refúgio, para pessoas que sofrem com depressão, por exemplo, líderes espíritas procuram cursos de psicologia para ajudar as pessoas por meio do embasamento científico. Machado de Assis e o Espiritismo. Em meados de 1870, Machado de Assis afirmou que o Espiritismo era uma fábrica de idiotas e alienados e usou seus contos como Quincas Borba, O Alienista e Uma Visita de Alcebiades para fazer sátiras ao comportamento da comunidade espírita. O Espiritismo tem uma visão aberta e moderna de mundo. De acordo com Alexandre Caldini, autor do livro Espiritismo, em entrevista à livraria de Folha de São Paulo, pelo modo que o Espiritismo foi elaborado, ele tem uma visão de mundo muito mais aberta, muito mais eclética, muito mais holística. Como ele enxerga o corpo humano: reencarnação, vida após a morte, espírito, corpo e ciência. Segundo afirmam os espíritas, consideram o corpo humano apenas como uma espécie de casca ou invólucro passageiro, um veículo útil de desenvolvimento das virtudes da verdadeira vida do espírito. Por isso, a maneira como nos vestimos, a cor da nossa pele ou opção sexual tem pouca relevância. São elementos transitórios, o importante é o eterno. Crença dos espíritas. De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, 44% dos espíritas acreditam na existência do diabo, enquanto que 50% deles não acreditam na sua existência. Quando perguntados sobre sua reencarnação, o Instituto constatou que 93% deles acreditam nesse processo que diz respeito à vida. A pesquisa também constatou que o espiritismo é a religião que mais se encontra ex-católicos. 82% das pessoas afirmaram que antes de se tornarem espíritas já seguiram o catolicismo. Ontem passado, amanhã futuro, hoje agora, ontem foi, amanhã será, hoje é, ontem experiência adquirida, amanhã lutas novas, hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Chico Xavier. Conforme definido por Luiz Gonzaga de Souza, Espiritismo é amor, é felicidade, é abnegação, é labuta pelo bem, é autoconsciência das verdades absolutas, é caridade e sobretudo, igualdade, confraternidade e liberdade entre os povos. A gente vai embora. A gente vai embora. E o mundo continua assim, caótico, muito louco. Como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E aqui entre nós, não faz. Nós somos pequenos, mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos à besta. A gente vai embora. E é bem assim, piscou, num estalo, a vida vai. O cachorro que eu amo tanto, ele é doado. O cachorro se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo, eles andam de mãos dadas, apaixonados ou até no cinema. A gente vai embora. E nós somos rapidamente substituídos naquele cargo que a gente ocupou na empresa. Nós somos substituídos no outro dia. As coisas que nós nem emprestávamos são doadas, algumas jogadas fora. Quando a gente menos espera, a gente vai embora.